Olá, Icarus. André, me ouvindo bem? Tudo ótimo. Olha, e esse blur, hein? Que efeito aí? Eu vi que tava sujo, achei, pô, ficou legal, vou deixar, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais ele aqui. Traz uma vibe anos 70, né? É... Pera, ó. Não. Ó, a camisa como é que tá. Cinema é gambiarra, né, gente? Exato, É pois é. assim mesmo. Cinema é gambiarra. Por falar em cinema, tive uma descoberta muito massa hoje, né? Lá no. A questão. Hoje não, essa semana, lá no da câmera descoberta, tem que só botar ela para funcionar. A Mas é uma FS100, né? opção para trabalhar FS100, uma câmera de cinema. Eu levei até os brinquedinhos, só que eu não acabei esquecendo de tirar foto. Botei Matchbox, botei Follow Focus, assim, caraca, velho. Profissional, né? Pelo menos parece profissional. E já dá para fazer uns trabalhos mais elaborados. Só resolver a questão do cartão de memória lá, a gente consegue fazer uns trabalhos mais elaborados, porque tem a sua versatilidade, a câmera é muito boa. Uhum, uhum. E hoje, né, a gente estava conversando um pouco mais cedo, a gente vai falar de um filme que é muito bom. Eu achei um filme, apesar de ter uma temática forte, né, um filme baseado em fatos reais, né, é um tema que ele é bem forte, né? Um tema sobre questão racial, né? Questão do, da, dos movimentos lá nos Estados Unidos, né? Ele é um filme, de certa forma, divertido, ele é leve, é um filme que você consegue assistir, apesar de ter digamos, com uma mensagem muito forte, mas você consegue assistir ele sem ser algo pesado, né? É um filme que dá para assistir tranquilamente, né? O filme que a gente vai falar é o do Infiltrados na Clã. Ele está disponível na Netflix, então para quem não assistiu, assista, né? Com relação ao que a gente vai falar sobre o filme aqui, devem sair alguns spoilers, mas como o filme é baseado em fatos reais, né? Já teve um livro, essas coisas todas, eu não acredito que sejam spoilers que vão estragar. Mas é um filme realmente baseado em fatos reais, né? Estou sendo um pouco redundante, mas ele foi direção e roteiro de Spike Lee. É um filme muito legal, né? O filme ele é passado em 1978, né? É a história de um policial negro, né? Toda aquela confusão de racial, preconceito nos Estados Unidos nessa época, e ele era um policial negro. Então, é algo que é até interessante no filme, porque o chefe dele, né? Não sabe muito bem, né, o que fazer com ele. Você Uhum. imagina, numa cidade que é racista, você ter um policial negro patrulhando na rua. Ele não ia ser respeitado de maneira alguma, né? É capaz das Ele não é pessoas respeitado nem baterem dentro, nele. né? Ele não é respeitado nem dentro da corporação, porque ficam zoando o cabelo dele e tal. Exatamente. Aí ele fica dentro da corporação, num departamento interno, né, vendo a questão de Um provas, né, almoxarifado, passando né? Um isso negócio pro assim. almoxarifado, exatamente, porque provavelmente na rua ele seria trucidado, né? Ia ter certos problemas. As pessoas não levariam crédito. Era capaz dele, ele mesmo, como é que fala? É, uniformizado ser preso, sei lá, né? Que a gente vai ver ao longo do filme Ao longo do toda essa filme acontece até, problemática e até acontece no final isso, né? racial que as pessoas não acreditam. Não, você, por ser negro, você não pode ser um cara dentro da lei, você não pode ser policial, né? Tem essa questionamento. Boa tarde, gente, vocês estão chegando aí. Boa tarde. E ele, né, o chefe dele deixa ele na parte interna da polícia e tal, só que ele começa a sofrer vários não seriam atentados, mas muito preconceito, né? Muito racismo. Ele começa a sofrer muito racismo trabalhando lá onde está pelos outros policiais que todos são brancos. Então a galera né, chama ele de. Não xinga ele propriamente, mas pega a prova lá daquele. Aí xinga o palavrão, né? Do macaco, não sei o quê. E assim, ele que está ali sente aquele racismo Uhum. e ele não pode partir para cima do cara, né? Porque está dentro do departamento da polícia. Então, a todo momento, as pessoas, os colegas dele policiais estão provocando ele. E o chefe dele tem uma sacada. Não, vamos pegar, tirar ele dali de dentro e vamos botar ele como
detetive, né? Vou botar ele num departamento especial. E porque por ele ser negro, ele vai fazer justamente, vai trabalhar como infiltrado nos movimentos negros, para saber se vai ter algum terrorismo, algum atentado, alguma coisa, porque tinha esse muito em mente, né? Na época Né? Naquela, era aquela ainda explosão hoje, de. Não, mas era aquela ainda hoje tem explosão isso, e de. na época os grupos assim de luta racial, eles eram tratados como grupos terroristas, né? Tem até um filme muito interessante Isso, que é Judas e o Messias Negro, que fala um ainda não pouco mais vi. Aham. profundamente dessa relação. Assim, que é bem Uhum. falacioso, né? Porque de um lado você tem a KKK e do outro lado você tem os Panteras Negras, né? Isso quer dizer que eles são grupos terroristas assim, que os dois são iguais? Não, né? E o filme Aham. aborda toda essa Aham. discussão. E o que é engraçado é o seguinte, eles botam ele como infiltrado e ele não, tipo assim, legal, eu sou negro, mas eu não tô ligado à causa, nem nada disso. E, tá comentando aqui, Juliana tá comentando que no auge, era o auge dos Panteras Negras, então você tinha alguns pensadores, né, eu tô com medo de falar besteira aqui, mas você tinha, era justamente na época não é Malcolm X, não. São os outros pensadores. Juliana, se puder me ajudar aí, eu vou ficar muito feliz. É porque o Martin Luther King ele morreu em 68, se eu não me Isso. engano. Aí o filme se passa em Aham. 72. Então você estava ali Aham. naquela situação de que o Martin Luther King tinha acabado de morrer e já estava se aflorando realmente esse sentimento revolucionário dos Uhum. grupos raciais. Né? E era um período também que a Ku Klux Klan ela estava em baixa, né? Já tinha acontecido alguma cagada muito grande e eles estavam meio que fazendo as suas reuniões mais secretas, né? Eles não era nada aberto ao público como era antes. E isso é passado no filme, né? Isso acontece. E a virada é o seguinte, né? Eles botam ele justamente lá para ser infiltrado nesses grupos, né? Por ele ser negro. Imagina você botar um policial branco dentro de uma reunião, né? Do movimento negro, dos Panteras Negras. Primeiro o cara não conseguiu nem entrar, né? Uhum. Então, ele se infiltra e vê e começa a fazer os relatórios. Olha, não tem nada demais, não tem essa problemática toda. Aí até que um dia ele senta lá na mesa e resolve passar um trote para Ku Klux Klan, né? Dizendo que vai se afiliar. E ele acaba conseguindo se afiliar a Ku Klux Klan. Só que como é que ele, policial negro, ia participar de uma reunião da Ku Klux Klan, né? E aí ele tem a sacada de botar um colega dele, que é branco, para a reunião. Então, ele sempre falava com o pessoal da coordenação, os presidentes, etc., por telefone, mas quem ia presencialmente nas reuniões locais era esse colega dele que era judeu. E a parte divertida do filme, apesar de ser um tema muito sério, porque tem muita coisa que é cômica porque não foi trágica. Então tem umas sacadas de, de algumas relações, ele falar por telefone, tem sempre aquela tensão se vai ser descoberto ou não. Então ele mesmo começa a xingar, né? Acaba sendo racista, né? Para poder ganhar a confiança da KKK, né? Isso tem umas sacadas muito boas nesse filme. O filme ele é interessante por isso. E assim, acaba sendo um problema dele. Não que o filme seja ruim, mas exatamente Uhum. isso. Porque o filme, ele é um filme divertido. Ele tem muitos momentos divertidos. Mas, ao mesmo tempo, ele é absurdamente sério. Porque a temática que ele está tratando é muito séria. E não só pela temática, mas também pelo começo do filme. Com aquela cena que é como se fosse uma gravação de um cara da clã falando cheio de erros e tal. É engraçadinha, mas por conta desses erros e tal, sendo que o discurso do cara lá do começo é absurdamente pesado e perigoso. E considerando que o filme foi lançado em 2018, que foi no governo Trump, né, que você teve todo aquele movimento de Charlottesville, né, da clã retornar e tal, dos brancos exigindo supremacia branca novamente. Então, assim, era uma situação, o filme saindo naquela época, hoje ainda é aterrorizante, mas naquela época principalmente foi mais aterrorizante ainda.
Só que o filme também tem toda essa sacada engraçadinha. Então, ele faz piada com alguns momentos, por exemplo, até mesmo no final, que é quando ele revela pro cara da clã que era negro. Né? Então, ali já é um momento meio que de catarse, e é engraçado, sendo que... E o filme trata aquele cara, aquele louro, como se fosse o personagem cômico, sendo que o cara era o demônio, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, o filme tem muito disso. Ele vai e vem, fica nesse pêndulo de ser engraçado e voltar para a seriedade. Ser engraçado e voltar para a seriedade. Eu acredito que o Spike Lee preferiu utilizar isso porque é da linguagem dele. Ele, apesar de ser um cineasta muito engajado nas pautas raciais, todos os filmes dele, apesar de mais sérios possíveis, tem um pouquinho de tratar o assunto de forma mais leve, apesar de que no final sempre dê uma pedrada em você. Assim, o filme que eu assisti muito, eu sempre botava pra assistir na Netflix, é O Plano Perfeito, que é do Spike Lee também. Filmaço, e é um filme também que... Filmaço, a gente pode até falar nele na próxima semana. Mas ele também, ele é um filme de policial, né? E ele tem essas tiradas que deixam o filme um pouco mais leve. E assim, não é que nem um filme da Marvel, que tem piada para você rir. Não. É aquela situação que acontece e você esboça um sorriso. Você não chega a rir. Mas você fala assim, rapaz, pô, engraçado, que te mantém preso no filme. Pra gente não acabar vazando muito para outro lado, voltando nessa questão do Infiltrados na Clã, né? O que é importante a gente falar é que ele inseriu algumas imagens reais de coisas que aconteceram reais ao longo do filme, né? Tem umas cenas que são realmente não é encenação, né? Realmente, o final do filme ele joga até a temática. Você vê o filme, aquela situação toda, ele joga casos reais de acontecimentos, de barbáries que aconteceram nos Estados Unidos, né? Atropelamento, manifestação, aquela confusão toda. E ele joga, olha, foi na década de 70, né? Na década de 70, mas é algo muito, como você falou, é algo muito... Tá acontecendo agora também. A gente tem que ter cuidado para não voltar essa situação toda. E assim, né? Essa relação, né? Essa troca que eles têm, né? Uma curiosidade que tem no filme, que o cara da Ku Klux Klan, né? Que ele é casado, que bota a esposa lá pra botar a bomba, ele não é americano. Você sabe dessa história? É finlandês, se eu não me engano, né? Ele é finlandês, então ele imitou um sotaque inglês-americano, né? Se disfarçou de americano para conseguir o papel. Bem enganado. Aí ele foi enganado. Aí depois ele descobriu e falou assim, cara, se tu conseguiu me enganar, né? Então o papel é teu, pode ir, vai que é teu. Que é o cara que tá sempre cutucando o driver, né? Esqueci o nome dele. O Adam Driver, sim. É como se fosse o cara lá da clã, que é o mais Adam desconfiado, Driver. Né? Que é o mais desconfiado da clã, que tá sempre em cima, né? E tal. E ele tá sempre cutucando, né? E ele faz umas coisas bem pesadas, né? Tem um negócio que eu fiquei assim, caramba, velho, são uns comentários bem pesados, que ele começa a suspeitar que o Adam Driver é judeu, né? E ele chega e fala assim, não, porque... ele comenta mais ou menos assim, não, porque eu acho que o Holocausto é a maior mentira, né, que aconteceu. Inclusive, existem relatos de pessoas negacionistas que não acreditam. Assim como elas acreditam em terra plana, não acreditam em certos fatos históricos como o Holocausto, que é um absurdo. Aí ele pega e vira, assim, né? Ele dá aquele olhar meio horrorizado, né? Aí você fica tenso, rapaz. Ele vai partir pra cima. Aí o cara fala, nossa, essa é a maior imbecilidade que eu já ouvi, porque para mim o Holocausto foi a coisa mais maravilhosa, né? Ele faz um ode à catástrofe. Aí a gente fica assim, meu irmão, que cara inteligente, né, para poder fazer essas viradas. E o filme é cheio de reviravolta. Ele reunião passando mal, né, por ter dito essas coisas. Então... E ele fica assim, meu irmão. E o que é engraçado é o seguinte: ele está infiltrado e ele mostra justamente essa questão do policial infiltrado. Porque essa questão do rapaz, quem eu sou, né?
pô, eu tô fingindo ser alguém, mas eu não sou assim. E o cara passa mal, se sente mal, né? Porque ele acaba fazendo algumas atrocidades, comenta algumas coisas que ele nunca falaria isso, para poder ganhar a confiança daquele grupo e continuar fazendo as investigações. Exato, assim, tem muito filme de policial infiltrado que a gente vê, principalmente em máfia, que o cara tem que fazer várias coisas que contra os princípios dele, mas assim, é o trabalho dele. E eu acho que Uhum, algo interessante que tem no filme é a discussão em que assim, eles estão tendo todo esse trabalho de se infiltrar, de colher informações para tentar descobrir qual é o plano da clã, só que fica aquela questão, mas para quê? A gente está fazendo isso? uhum, Porque para o personagem do Adam Driver, como ele é branco, apesar dele ser judeu, mas ele é branco, então ele está infiltrado ali, ele está se sentindo incomodado naquilo, e tem um momento que ele quer desistir. E ele pensa, poxa, uhum. para mim acabou isso aqui, porque não vai dar em nada. O que é que a gente vai fazer? Beleza, a gente prende esses caras E e amanhã vai ter outro grupo e amanhã da Ku Klux vai ter Klan outro grupo, maior. exato, exato. Uhum. Já pro policial, que é negro, ele, já é outra situação, porque, cara, eles vão cometer um atentado e eles vão matar Vai milhões de matar, negros. eu posso morrer, eu Eu posso ser o posso próximo morrer da nisso. lista. É, Então, também tem essa discussão que eu acho interessantíssima no filme, que mostra exatamente que até o policial que está infiltrado lá nos caras, uhum. ele também tem esses tons de cinza, porque como ele não tem a vivência negra, então em alguns pontos ele vai ser egoísta também. E ele começa a perceber algumas coisas também, né? Que ele acaba se envolvendo com uma líder do movimento, né? Do movimento negro, Panteras e tal. E ele começa a se questionar, porque ela começa a suspeitar que ele é policial, né? E o cara, pô, você é um porco também? Você, em vez de estar lutando do nosso lado, você está do lado do branco para defender riqueza de gente branca. Você vai bater na gente quando tiver qualquer coisa. Então ele começa a se questionar, não, mas calma aí, eu estou ali para tentar. Eu quero que as coisas funcionem de acordo com a lei. Eu quero ser uma pessoa justa, né? Eu sou uma pessoa justa. Ela falou, não, não pode. Você não pode ser policial e justo ao mesmo tempo. Aí ele começa a ter aquele conflito. E é interessante que chega numa hora que ele vai tentar coagir lá a situação do atentado que o pessoal da Ku Klux Klan vai fazer. E os policiais passam na rua e falam, vem cá, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu sou policial. Não, você não pode ser policial, Não você é pode ser negro. policial. Aí começam a prender ele, sem motivo algum. E ele fala, não, pega na minha carteira. Eu falei, não, não vou pegar na carteira, que a carteira não deve ser sua. Então, assim, aí o cara, sabe, ele bota umas situações que são É realmente assim, e assim, acho que reais, né? é a cena mais Uhum. Que você agoniante do fica filme inteiro. indignado, sentado Uhum. vendo o filme, assim, meu irmão, mas ele vai evitar a situação e tal, e acontece aquele desfecho. É, o filme é legal pra caramba. Uhum. Deixa eu te perguntar, tem mais alguma coisa para comentar? Algum detalhe? Algo interessante do filme é que tu até comentou logo Hum, no começo que a Ku Klux Klan estava renascendo, né, nesse momento dos uhum, Estados Unidos, porque teve toda a questão também do envolvimento deles financiando a eleição do Nixon, né, teve toda uhum. essa polêmica também que estava por trás. E tem uma cena bem interessante na reunião da clã que eles estão assistindo um filme, né, um filme preto e branco, que é O Nascimento de uma Nação, o Birth of a Nation, do D.W. Griffith. Assim, o filme Que é é, a maior, como é que fala? Desmérito não. É a maior, esqueci o nome da palavra, da humanidade. porque assim, É o a maior escória, né? desserviço da humanidade. Desserviço, É o desserviço. desserviço. Porque Mas diga. o filme, ele assim, ele é considerado para a galera que estuda cinema, ou melhor, para os brancos que estudam cinema, para Aham. os cinéfilos mais fervorosos, é considerado assim, um marco da história do cinema. Porque, analisando ele tecnicamente, ele é absurdamente revolucionário. Sendo que é um filme com teor absurdamente racista. Então, a história se passa no futuro distópico da época, né? Em que o Lincoln ele não foi assassinado, ele foi salvo por um negro. Então, por causa disso, os Estados Unidos começaram a ter uma política de acolhimento dos negros, né? Então, não teve mais a exclusão que teve depois da abolição da escravatura lá. Então, é como se os negros começaram a ascender,
financeiramente, a dominar os meios de produção e tal, e os brancos foram marginalizados. Então, o filme conta toda uma história dos brancos retomando sua nação e expulsando esses negros que estão nos oprimindo. O filme é exatamente isso. Aí tem outros problemas que na época você não se tinha atores negros no cinema, então os negros é tudo blackface por brancos com blackface. Exato, assim, é altamente ridículo. racista E racista. E esse filme, ele foi adorado, e assim, até hoje, ele é adorado por muita gente da área de cinema. Eu tenho relatos até de uma amiga minha que estudou cinema e em sala de... Assim, isso foi em 2016. E o professor dela exaltando o filme. E o Spike Lee, quando assistiu esse filme na faculdade de cinema, ele se sentiu ultrajado. Porque, cara, o professor tá passando aqui esse filme pra gente como se fosse como se fosse a maior obra da história do cinema. E ele, como é que é? O Mank, não. O Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane. E em momento algum, ele fez uma reflexão sobre o racismo que o filme exala. Aí, sobre a história do filme, né? O roteiro do filme. Sobre a história do filme. Aí, posteriormente, o próprio Spike Lee fez um curta-metragem em resposta, né, a toda essa situação da escola. E quiseram expulsar ele da faculdade. Deu uma confusão só. Aí, anos depois, o Spike Lee foi chamado para ser professor na mesma universidade, né? Por todos os trabalhos que ele fez no cinema, por toda a importância que ele tem. Então, e é interessante que no filme ele coloca o Nascimento de uma Nação sendo assistido pela galera da Klan, porque quando esse filme foi lançado, eu acho que foi de 1912, se eu não me engano, 1902, nas primeiras décadas do século XX, o filme foi o responsável pelo renascimento da Klan, que estava em baixa, porque na época o governo realmente foi contra, né, esses movimentos, assim, não só a Klan, mas diversos outros movimentos que aconteceram na época, e conseguiram reprimir o culto, né? E com esse filme, a galera descobriu que existia o culto supremacista branco e voltou a aflorar a Klan. Então, assim, é um filme absurdamente problemático. Não recomendo ninguém assistir. Vou ver por curiosidade, assim, não vai perder nada. Tipo Holocausto Canibal também. São filmes desnecessários. Não assista. Não assista. Não vale a pena. Não vale a pena. Aquele a Serbian Film, né? A não ser que você sente... Qual? Aquele a Serbian Film, né? Que é um filme sérvio. Também não assim. É tipo assim, a não ser que você queira realmente precise fazer uma análise fílmica, são coisas que não, assim, é desnecessário. Inclusive, o Holocausto Canibal, ele é a prova de que o que deveria ter sido feito com esse surgimento de uma nação, né? Exato. Eu vou ler alguns comentários aqui, né? Juliana está comentando que essa cena que ele é preso, né, pela polícia, ele está falando, precisa vir um policial branco, né, como se a pessoa branca tivesse mais, a palavra dela fosse de confiança e a dele estava sendo preso, não. Precisou vir um policial branco para poder avisar que ele era policial para ele não ir preso, né? E ela está dizendo que o nascimento de uma nação é a encenação do medo branco, tá? Outra coisa aqui, né, um feito massa, né, desse filme Infiltrados na Clã, que ele não teve nenhuma cena deletada. Geralmente, quando você produz um filme, você tem um roteiro, você constrói, você produz o filme todo, faz as cenas e tal, edita, e às vezes a produção diz, olha, a gente vai ter que encurtar o tamanho do filme, ou então vai ter que tirar essa cena aqui, porque eu acho que a gente não vai conseguir atingir o público nem nada. E o Infiltrados na Clã não teve nenhuma cena deletada, nenhuma cena cortada. Então, né, você vê que o diretor... Muito bom, né? Ele conseguiu fazer o filme do início ao fim, montou direitinho, entregou, aprovou lá, deu check e bola pra frente, certo? Isso é massa. Isso tem muito também com o passado do Spike Lee com filmes independentes, né? Porque o cara era acostumado a gravar filmes sem nenhum orçamento. Então, ele sabe exatamente o que filmar. A gente só vai ligar a câmera pra filmar o que for essencial. É massa porque eu posso dizer... desculpa te interromper, né? Quem sabe, eu posso ser um Spike Lee daqui a alguns anos. Mas diga, só vai filmar, né? O que é essencial. Pois é.
Aí você falou agora ele, por fazer filme independente, então, né, ele deve trabalhar bem o orçamento dele, né? Só gravar o que é realmente essencial, que você estava Exato. comentando. O Infiltrado na Clã mesmo teve, tá aqui aberto, teve 15 milhões de orçamento. Sim, um Aham. orçamento Nada, nada, é nada. nada, É nada. A gente falou do nada. Tenet aqui outra vez, que o Tenet foi 250 milhões, cento né? e quarenta 150 milhões. E aqui esse foi 15 milhões. Então, assim, e você consegue ver todo o dinheiro, o orçamento inteiro sendo utilizado no filme, em todas as cenas, Muito cara. bem Assim, utilizado. muito bem utilizada. A direção de arte é fantástica. Então, Eu ia realmente. comentar isso agora, né? Então, foi Porque a realmente muito bem direção. utilizado. Mas fala aí, Vai. fala aí. A direção de arte ela é fantástica, né? Ela vai do detalhe do figurino, certo? As roupas, o corte da roupa, a costura, como é que fala? O detalhe cenográfico também, então a parte de cenografia, cenário é muito bem feito. Você não vê nada de papelão, realmente parece que a delegacia é real, tudo parece ser muito real e a gente tem um olhar mais clínico, só pela iluminação você sabe que é um estúdio, mas é muito bem feito. O filme tem um detalhe que você realmente você sente que está na década de 70 nos Estados Unidos. Ele é muito bem detalhado, muito bem feito. Questão de cor, a questão de roupa, o cabelo do Cabelo, pessoal, né, os principalmente, né? cortes. É muito bem feito. O filme é muito. Para 15 milhões, o filme é muito bem feito. É perfeitinho, certinho, Exato, exato. quadradinho, E filmes no de lugar dele. época geralmente costumam ser mais caros, exatamente porque você tem que fazer essa Pesquisa, toda etc. pesquisa, você tem que adaptar os sets, construir novos sets, você tem que adaptar locais para a época. E assim, o dinheiro foi realmente muito bem gasto no filme. E lucrou bastante, né? Que o Uhum. filme lucrou 93 milhões. Então, assim, teve um É, retorno que duplicou o cinema, orçamento. cinema bem feito dá um dinheiro muito Dá bom, algum né? dinheiro de vez em quando, né? Vamos combinar, né? 15 milhões para você ganhar. Se você ganhasse 18 já tava bom, mas o cara leva 90, tá bom pra caramba. Outra coisa que eu ia comentar, né? Algumas coisas de curiosidade, né? Falei da questão das cenas reais, né? E Spike Lee quase desistiu do filme, né? Foi o Jordan Peele de Corra que falou: não, dá uma olhada aí nesse roteiro com mais calma, né? Pra você ver se não rola. Convenceu ele a dirigir esse filme, tá? Como é que a gente já sabe que o principal é filho do Denzel Washington, né? Que é Que a gente o. já falou lá em Tenet, né? Também. E isso também faz Tenet. E ele tá com um filme novo também no Netflix, né? Que ele é turista e tá sendo perseguido. Ele também parece que é baseado em fatos reais. Esse eu É não vi, esse eu não Beckett, vi. um Vou negócio dar uma desse. olhada. Vou Eu dar uma olhada. vou dar uma olhada ainda. E outra coisa que é interessante, né? Eu falei do ator que fingiu ser americano e ganhou o papel, né? Tem aquela cena dos alvos, né? Que eles vão praticar tiro ao alvo, vai o driver lá, John Driver, eu sempre confundo o nome dele. Adam Driver. Adam Driver vai praticar o tiro ao alvo, e os alvos são formas de pessoas negras caricaturizados, né? Caricaturas. E assim, momentos antes de gravar a cena que ele vai lá ver isso, ele vai e conta pro ator lá, o filho do John David Washington, né? Ele vai falar: olha, isso a gente comprou na internet, estava à venda. Assim, a gente não mandou construir isso para poder montar no filme. As pessoas vendem isso na internet, né? Essa forma racista, vamos dizer assim, de tirar o alvo. Aí ele trabalhou ainda mais a emoção dele, esperou chegar na hora para poder comentar isso, e faz essa cena que é super impactante, né? Ele vendo os alvos, as balas, e ele começa, né? Aí ele começa a ter cair na real, né? De que a galera não tá ali para fazer uma reunião secreta, o pessoal da KKK, para tomar cerveja. Não, eles têm realmente. Ele, mesmo sendo policial, ele é um alvo, né? Eles querem matar, ele não quer saber se a pessoa é boa, não, ele quer matar, é racista, quer que as pessoas que não sejam brancas sejam mortas. E se vangloriam disso. Então, tem o filme ele fala de um assunto sério, né? Ele tem essa situação bem séria em boa parte das cenas, né? E ele joga essa
comédia, às vezes esses fatos que seriam engraçados, que são engraçados porque não são trágicos, ele joga isso e deixa o filme dar um respiro pra gente continuar assistindo. Exato, porque se ele não fizesse isso, talvez o filme ficaria muito pesado. E assim, eu não tenho problema realmente com filmes absurdamente pesados nessa temática, mas ficaria sem rumo, né? Seria um filme porque o cara ia estar lá em umas situações realmente que são cômicas se não fossem trágicas, mas se não tivesse isso, sei lá, ia ser um peso em cima de peso e tal, talvez nem a história que ele quisesse contar, ele iria conseguir contar. Né? E talvez não conseguiria atingir um... e talvez acho que não conseguiria permear um público, né? Que seria um filme pesado e tal, e o pessoal talvez não fosse ter uma aceitação, né? Por exemplo, ficar vendo um filme pesado. Tem um filme do Spike Lee, que tem no Prime Video, disponível no Prime Video, é um filme bem underground dele, que assim, não foi tão divulgado, chamado Chirac, que é um filme que fala, que faz um paralelo de que as ruas de Chicago se tornaram o Iraque para os negros. Então, então, assim, ele começa a contar a partir do momento de que um garoto, um adolescente é baleado, e ele vai desenvolvendo isso e vai mostrando que a polícia não investiga porque quem está financiando o tráfico ali é exatamente a indústria armamentista e tal. Ele realmente bota o dedo na ferida. E o filme, assim, ele não é tão engraçadinho. Ele não tem piadinhas, ele não tem nem momentos cômicos. Ele tem momentos realmente muito fortes e muito pesados. Então, talvez, assim, é um filme bem interessante. Só que o filme ele passou batido. Quase ninguém assistiu. E é um filme que tem um elenco de peso. Porque tem Samuel L. Jackson, tem John Cusack, tem Angela Bassett, tem uma galera forte no filme e quase ninguém ouviu falar. Então, assim, Jennifer Hudson. Exatamente, essa galera toda. Então, fica aqui a recomendação. Wesley Snipes. Wesley Snipes tá no... Wesley Snipes. O filme... Eu vou assistir. Ele é original do Prime Não Video. Peace, não tem lá. Tem aqui, tá aqui. Eu vou dar uma assistida nele. Rapaz, vou ver. Eu vou assistir. Nossa Senhora. Outra coisa que eu ia comentar, né? Uma cena que eu achei engraçadíssima, assim, de uma sacada memorável no filme, e por ser baseado em fatos reais, você fica assim, meu irmão, não é possível. Que nessa questão de infiltrado ou não, o chefe dele do departamento manda, como é que é? O presidente da clã, eu acho que pede proteção policial, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Aí o que o chefe dele faz? Manda o filho do Denzel Washington ser o policial dele. Assim, porra, como é que você vai me mandar para poder fazer essa como é que fala? Essa escolta dele? Você não tá vendo que eu sou negro? O cara quer me matar e não sei o quê. Ele falou, você é policial, você tem que seguir a lei. Aí o cara assim, não, e será que ele não vai descobrir? Eu falo com ele diretamente por telefone, não sei o que. Ele fala, olha, assim que você entrou, você disse que falava 2 dialetos, né? O dialeto do gueto e o dialeto... a voz de branco e a voz do gueto. Aí ele, tipo assim, tá bom, aí ele vai. Aí ele tá infiltrado, ele tá de policial infiltrado, como se fosse um policial comum, né? Enquanto o amigo dele tá infiltrado como se fosse ele. Aí é muito engraçado. E assim, ele tá lá e fica todo mundo no evento, né, no encontro, depois de ver o nascimento de uma nação, né, que isso é um ritual para eles, toda vez que a gente começar a reunião, eles assistem o filme e depois vão ter a reunião. Fica todo mundo desconfiado, tipo assim, porra, o que esse cara tá fazendo aqui? Será que ele é policial mesmo e tal? Porque se ele não fosse policial, a gente já tinha matado ele, né? É mais ou menos isso que acontece. E o cara, ele tem uma sacada muito boa, que ele fala assim, pô, presidente, você me desculpa e tal, será que eu posso tirar uma foto contigo? Porque as pessoas não vão acreditar. Aí ele fala, tá, tudo bem. Aí pede pro colega dele que tá infiltrado tirar a foto dele. Na hora que ele vai tirar a foto, ele pega o pessoal e abraça. Aí
Aí nisso que ele puxa e abraça, o pessoal se afasta com ele aí, todo mundo é racista. Aí ele fala, olha, se encostar em mim, eu te boto na cadeia por agressão policial. Aí o cara fica com ódio dele, né? Aquela coisa odienta e tal, e ele não pode fazer nada. E foi muito engraçado. E tem justamente essa foto dos dois, dele abraçando todo mundo, como se fosse amigo, irmão, não fosse mais racista, né? Aquela coisa toda. E assim, uma sacada genial. E essa cena, né? Essa cena toda da reunião e tal, é uma tensão incrível, porque justamente passa essa ideia do medo dele estar num lugar extremamente hostil, ele pode ser hostilizado a qualquer momento. E o amigo dele, toda hora tem esse cara da clã que fica duvidando, questionando e tal, e ele fica com receio de a qualquer momento ser descoberto. E ele está ali tentando coletar informação para poder ver se eles vão fazer algum atentado, alguma coisa assim do tipo. E eu achei essa cena muito... É cômica porque não foi trágica, né? É justamente isso. E o filme ele é todo com esses detalhes. Exato. E logo em sequência tem a cena da caixa, né, de correspondência, né, que exatamente, que é a cena final, que é realmente a mais tensa. Você já sai de uma cena tensa dessa, que é a cena e entra uma mais tensa ainda. Para uma mais tensa ainda, que é assim, aquele final ali, cara, eu assim, quando eu assisti, eu não fiquei olhando assim a duração do filme, né, para ver se o filme estava acabando, onde é que ele estava. Aquela cena ali é tão tensa que eu até pensei, cara, se esse não for o final do filme, se o filme não já estiver chegando no final agora, eu não sei o que é que vai ter mais. Só se ele realmente pegar uma metralhadora... Vou tomar um calmante ali. Deixa eu pausar para tomar um calmante. Só se ele for pegar uma metralhadora e for que nem Rambo em cima da clã até o final, depois dessa cena, que é possível. Mas essa cena é muito boa do filme. A cena é muito massa, né? Eu nem sei se tem outra cena mais marcada. É porque digamos que é um clímax em cima do outro no filme, né? Sim, o filme vai escalando. O filme ele tem um ritmo devagar, começa a passar essa questão do preconceito, do racismo, esse questionamento, pô, tu vai ser policial. Aí ele vai crescendo, aí joga ele numa divisão de detetive especial, as pessoas, tipo assim, só tem branco aqui, o que você tá fazendo aqui, né? Você tá no lugar certo? Aí fala, não, aí ele começa a se impor, né? Ó, não, eu tô aqui porque eu vim trabalhar, eu quero trabalhar. Ah, tá, beleza. E assim, a galera do departamento que ele vai pro novo, é nem uma questão de racismo, de preconceito. É só porque eles acham... Eles não tratam animal, eles não são racistas, mas eles só ficam assim, pô, mais uma pessoa para trabalhar aqui, a gente está investigando o caso tal, não sei o quê. Aí eles começam a ter depois uma certa parceria, um certo envolvimento. Mas é legal que o filme ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo. E chega nesse final que fica assim, meu irmão, é uma tensão incrível e acaba dando tudo certo, né? No final das contas. O filme é legal pra caramba. Eu não digo um final feliz, porque realmente o final, assim, do momento final mesmo, que é naquela cena que ele tá com a namorada no corredor, e eles deslizam até a janela, né? E vem a cruz pegando fogo e tal. Aquilo ali já é algo meio, já é uma encenação um tanto, já é metafórico, né, pro filme, não é dizendo realmente aquilo ali tá acontecendo no filme, que é justamente para fazer a ligação com as cenas reais que vai vir. Que vai vir no final do filme. Dizendo que toda aquela história aconteceu na década de 70, mas está acontecendo hoje também. Então, o filme, assim, no final, realmente, ele se afasta um pouco de ser meio que fatos reais para fazer essa transição um pouco mais metafórica. O que é bem legal, achei absolutamente interessante. E o que eu acho fantástico no roteiro do filme é que o personagem do filho do Denzel Washington, ele, apesar de ele ser policial e ele lutar contra o racismo, assim, dentro da corporação, e ele não admite sofrer racismo também de outras pessoas, mas ele não é pelo menos no começo do filme, ele não é um cara politizado. Porque quando ele vai na reunião dos Panteras Negras, enquanto tem lá o discurso todo aquele discurso inflamado, ele fica com a cara aqui pensando, poxa, mas que besteira, né? Essa galera tá aqui gritando, exigindo um bocado de coisa. E é quando ele tem
posteriormente ele tem a conversa com a namorada, que ele diz que ele não se liga muito em política. E aí que ela dá a pedrada nele, dizendo que, cara, tudo é política. Então você não pode simplesmente tentar se remover da equação. E assim, eu até desconfio se no filme ele se tornou mais politizado, né? Porque até mais pra frente, quando a namorada descobre que ele é policial, eles têm uma discussão e ele ainda defende a polícia de novo, tratando a galera dos Panteras Negras como se fosse um bando de vagabundo que só estão querendo protestar. Né? Bem policial mesmo. Bem policial. Então, isso que é interessante, porque apesar dele ser um personagem que ele não admite que sofre racismo, ele tem consciência de que existe racismo, mas para ele a forma de combater não tem uma consciência política. Ele não tem uma consciência política, ele acha que vai conseguir lutar contra isso de outra forma. Que é bem interessante, porque mostra que o personagem ele não é... Ele tem seus tons de cinza também. Ele não é perfeito. Não é que o cara ativista que luta contra a opressão e não tem defeitos. Não, o cara também tem defeitos. E que bate justamente com o que a gente pensa hoje, né? Porque hoje a gente tem muita... Assim, o discurso de igualdade racial, igualdade de gênero, enfim, se discute muito mais do que na época. E hoje a gente também vê pessoas assim, que acham que não precisam se envolver, que elas de todo não são preconceituosas, mas elas simplesmente se omitem, né? E assim, você se omitindo, você também tá sendo conivente. Você está sendo conivente com o opressor. E o que assim, a visão que eu tive é que ele foi pro evento meio que só para infiltrar e coletar informação, mas ele começou a ver o evento e falou assim, pô, esse cara tá falando aí, ele tem razão. Ele começa a ideia, né? Ele começa a se perceber, né? Como é que fala? Ele começa a ter essa percepção de que o discurso dele tem sentido, né? Ele pode não ir pra rua só agitar a bandeira, mas ele começa a perceber o discurso esqueci até o nome do o cara que foi palestrante lá, do depoente. King, né? Eu esqueci o nome, né? Eu esqueci também. Mas ele começa a perceber e assim, pô, isso meio que faz sentido. Aí começa a conversar. E Juliana aqui até comentou que essa namorada dele é o estereótipo, é a cara, é a parte de figurino, o cuidado que ele teve, os pais que ele teve, de figurar, de personificar a atriz como a Angela Davis também, que era do Pantera. Tô com medo de falar besteira, né? Do movimento negro, né? Não vou falar. De um dos movimentos, né? Então, ele personifica, né, o cabelo, o óculos, a maneira de se vestir, etc. Ele constrói isso muito bem. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Você tem mais alguma coisa para comentar do filme? Eu ia falar agora, assim, do filme, acho que eu já falei tudo que queria. Se falar mais, aí é spoiler. E assim, o filme é muito, muito bom mesmo para entregar aqui, o pessoal realmente tem que assistir. Mas eu queria falar da filmografia do Spike Lee. Pelo menos da filmografia engajada, né? Dele. Tá. Ela tá falando aqui que Angela Davis era uma das líderes dos Panteras Negras. Ok, muito obrigado pela informação. Aí, assim, o filme principal do Spike Lee, que foi o que lançou ele, foi o Do the Right Thing, que eu acho que em português é Faça a Coisa Certa, eu acho, não sei. Alguns filmes eu parei de assistir, assim, eu assisti depois da época da locadora, então eu não sei a tradução que deram aqui para português. Foi o filme realmente, ele já tinha feito alguns filmes anteriormente, mas esse foi o filme que lançou ele. E eu assisti esse filme, eu reassisti ele ano passado, justamente durante os movimentos por conta da morte do George Floyd. E assim, o filme, o Spike Lee filmou a situação inteira da morte do George Floyd, sei lá, 35 anos antes do negócio acontecer, porque o filme acho que o filme é da década de 80. Então, assim, é um filme pesadíssimo. É um filme bem mundano, assim. Lute pela coisa certa. Lute pela 1988. Coisa certa. O filme ele é bem mundano porque você acompanha a vida dos personagens, assim, não está acontecendo nada interessante. É mais um dia na vida dos personagens. E a história vai se desenrolando, até que realmente acontece um negócio que aí explode para todos os lados, tem todo aquele peso, enfim.
Sim, é um filme fantástico. Apesar de... Eu acredito até que seja o melhor filme do Spike Lee. Mesmo, não que ele tenha feito, que ele tenha decaído ao longo dos anos. Mas assim, a mensagem desse filme é tão forte, tão universal, que resiste até hoje. Aí, depois eu recomendo o Chirac, também, que é outro filme fortíssimo dele. E o da Five Blood, né? Que eu falei semana passada, que é o Destacamento Sangue, Esquadrão Sangue, enfim, o dos velhos lá na Guerra do Vietnã. Que também é... É dele também? É dele também. Ah, Destacamento Blood, Destacamento Blood, 2020. Destacamento Blood. O da Five Blood... Ele tá quanto pra sair aí também. Ele tem a mesma... Cara, assim, ele tem a mesma estrutura do Infiltrado na Clã, de que ele vai fazendo inserções de cenas reais ao longo do filme. Então, o filme já começa com a cena do massacre numa vila do Vietnã. Então, já é... E assim, com cenas reais. Então, já toma aí o peso do que o filme vai te mostrar. E o filme se passa em 2020, acredito em 2019, quando foi filmado. Mas ele vai dando flashbacks na década de 70. E o legal desse filme é que quando ele dá os flashbacks na década de 70, os atores, eles não estão caracterizados como jovens. São os atores velhos interpretando eles mesmos na década de 70. Então é como se ele mostrasse assim, que, cara, eu não preciso contratar um outro ator, ou caracterizar um outro ator, ou, sei lá, fazer rejuvenescimento digital nesses atores para mostrar que eles estão mais jovens. Não, são os mesmos atores com a mesma caracterização dos dias atuais. E assim, você entende a história. Ele brinca meio com essa questão da linguagem cinematográfica, de como você representa personagem no passado e depois envelhecendo, enfim. É um filme bem interessante também. E ele é um filme que tem um pouco mais de ação. Apesar de ter ser um cinema engajado, ele tem bem mais cenas de ação. E assim, o Spike Lee tem uma filmografia gigante. A maioria dos filmes dele são independentes. Mesmo depois que ele fez sucesso, assim, ele tem a cinebiografia do Malcolm X. É dele. Assim, então é com o Denzel Washington, inclusive. Que também é um filme fantástico. E ele tem alguns filmes mais comerciais. O que tu já citou, que é O Plano Perfeito, né? O Plano Perfeito. É um filme absurdamente comercial, só que é bom também. É um filmaço. Bom pra e ele é um filme bom pra demais. É bom demais. E, apesar de tudo, de vez em quando, o Spike Lee também tem que pagar o aluguel. Porque ele que dirigiu o remake do Old Boy. Que, assim, o filme é uma porcaria. É uma porcaria. Só que não por filme coreano, é filme coreano, né? Exato, filme coreano. exato. É produção, anti-intake. Eu nem vi. Só pelo ator que fez, eu já vi que não valia a pena assistir. Nem o Spike Lee é o Vincent Vaughn, né? Não, é o Josh Brolin. Deixa eu até ver aqui. Então, Qual assim, nome nem o Spike Lee queria fazer esse filme, só que o estúdio ofereceu muito dinheiro. Então, certeza que depois, com o dinheiro que ele recebeu por Old Boy, ele bancou, sei lá, 10 filmes depois disso. Então, tem assim, isso também, né? Exato. E mostra que aquilo. Quando o diretor ele não tem afinidade com a obra que está adaptando, com o que está filmando, quando o diretor não gosta do que está filmando, não tem como sair algo bom. Então, o meu Spike Lee tem isso. Então, é um filme que a gente pode até nem precisa nem considerar que é dele, porque o filme não é engajado, é um filme comercial bem ruim, enfim. Agora é que eu vi o ator. É o cara que faz o Gambit, não. É o Gambit, não, esqueci o nome dele. Não, o Deadpool. Não, eu sei, eu sei quem é, eu esqueci o nome mecânico, o Cable. Cable, isso. Gambit é outro. Ele também faz Vingadores. Ele é o Thanos? Ele é o Thanos. Uhum. Esse ator é o que mais precisa assim, pagar aluguel, porque uma hora o cara tá fazendo filme que indicado ao Oscar com os irmãos Coen, no outro momento o cara tá fazendo filme da Marvel, sabe? Então, assim, mas o cara tá ganhando seu dinheiro, né? Eu faria o mesmo, não vou Se fossem alguns milhões, cara, eu não me incomodo de ser mal visto o resto da vida não ganhando dinheiro. Tô brincando, tô exagerando. Mas dependendo. Ele faz o Gangster também.
Ele faz, não sei, onde os Foi fracos não cara, têm vez. ele fez Goonies, tá ligado? Lá na década de 80, ele tá lá, adolescente. Então, pra tu ver. Fez MIB também. Bom, tá bom, não quero ver mais isso não. Ai, O programa não é sobre a filmografia do Josh Brolin. graças a Deus, vamos lá. Mas, né, Spike Lee, eu acho que é um filme massa pra gente falar. Eu vou ver esse Destacamento Blood, acho que é a terceira vez que ele comenta sobre esse filme. E eu quero ver esse outro que você comentou também, parece ser muito bom. Como é que é? Faça a coisa certa. E o Chirac também. São filmes interessantes. Agora, esse que a gente falou, O Plano Perfeito, que é um filme mais comercial. Se você quiser assistir hoje, além do Infiltrados na Clã, que está no Netflix, a gente também tem O Plano Perfeito, que é do Spike Lee, que é um filme muito bom mesmo, muito bem produzido. É com Denzel Washington. E eu sei que está na Amazon Prime. Eu não tenho certeza se está na Netflix também. Mas é uma outra opção para você poder assistir. Certo? Então, eu acho que é isso, né? Assistam Infiltrados na Clã, que é um filme muito bom. É um filme, apesar de ser um filme com uma temática bem séria, é um filme divertido. Ele tem seu peso, mas também tem sua leveza. É um filme que dá para assistir legal. Algumas partes são tensas, mas ele consegue, ele faz um ritmo muito bom do filme e ele fecha, né, com esse peso, né, da temática. O diretor Spike Lee. E queria agradecer mais uma vez, Ícaro, né, pela participação. Muito bom, muito bons comentários. E deixar as palavras finais aí para ti. Assistam o Infiltrado na Clã, assistam da Five Blood, assistam a filmografia inteira do Spike Lee, que é muito boa. Depois assista a filmografia do Jordan Peele também, que é bem interessante. Apesar que ele só tem 2 filmes, mas... Ainda não vi. Não tive coragem de assistir ainda. O segundo filme do Jordan Peele, acho que ou entrou ou vai entrar essa semana na Netflix, que é o Nós, né? O Us. Sim, é um filme Eu acho que já terror. tava. Acho que já chegou, né? Sim, filme de terror super tá na dirigido. Amazon, tá na Amazon. Mas parece que vai chegar na Netflix, assim, é super bem dirigido, é um filme de terror que tem clima de terror mesmo. Então, que desde a trilha sonora até a fotografia, as atuações, assim, é fantástico. E para quem quiser saber mais sobre sobre os movimentos raciais nos Estados Unidos, eu recomendo a série da HBO, que é Lovecraft Country, que é uma série série de uma temporada, é uma minissérie, é bem interessante. Ela é um pouco mais comercial porque ela mistura um pouco de magia e tal, de aventura, mas assim, tem todo esse fundo de engajamento racial que assim, é fantástico. A série que se passa nos anos 50 e que acho que transição ali anos 50, anos 60, e os personagens são personagens negros. Então, a gente sente na pele o que é que os personagens que a população negra estava sofrendo. E outra série também da HBO, minissérie que eu recomendo, é o Watchmen, que é a continuação da história em quadrinhos, que assim é incrível, porque ele pega a história em quadrinhos, que é a história de ficção, distópica, que não tem nada a ver com luta racial, e coloca esse tema para ser discutido. Então a história começa em Tulsa, né, no massacre de Tulsa, né, acho que em 1921, se eu não me engano. E assim, o filme começa com um garoto negro sendo evacuado da cidade pelos pais, enquanto a clã tá matando todos os negros da cidade. Os pais tiram o garoto de lá e a cena é como se fosse fazendo uma alusão à fuga do Superman de Krypton, né? De como os pais tiraram o Superman bebê de Krypton, sempre que fazendo isso com um garoto negro sendo fugindo de uma cidade que está sendo massacrada. Então, assim, a série tem todas essas sacadas. Né? É incrível. Talvez seja uma das melhores séries da atualidade. E o mais interessante, não precisa ter lido os quadrinhos. Ou ter visto o filme, que é a adaptação dos quadrinhos também, que também é muito bom. Mas se quiser ir direto na série, assistam Watchmen também, que é sensacional. E é isso. Massa. Muito obrigado. Lembrando que essa live vai estar disponível numa próxima sexta-feira no YouTube. E ela também vai estar disponível aqui no IGTV, se quiser assistir ou reassistir. Certo? Muito obrigado, Ícaro. Muito obrigado a todos que assistiram a live. E até sábado que vem, tá? Até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.